capítulo de número 1, livro dos Salmos, capítulo de número 1. Todos acharam? A palavra do Senhor, no verso 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, estamos todos aqui em Tua presença, necessitados de que o Senhor, nessa noite, manifeste a Sua vontade, a Sua glória, que o Senhor fale a cada coração aqui presente. Aquilo que nos cabe, nós nos preparamos, mas somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, porque é o Espírito do Senhor que conhece a cada coração que aqui está presente. Todos que estão aqui, foi o Senhor que assim o trouxe, para que nessa noite o Senhor pudesse falar aos seus corações e dar a direção que cada um de nós precisamos para as nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e fala conosco nessa noite, e nos instrui segundo a Tua verdade e justiça, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome, no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é a primeira vez que eu vou ministrar a palavra do Senhor no livro, ou nesse capítulo de Salmo 1, apesar de ser um salmo que, na minha conversão, era um salmo que eu meditava muito, porque ele serviu para mim como um norteador de vida. Nós que víamos de uma vida mundana, entregue à bebida, à prostituição, a um círculo de amizade destrutiva, não todos, claro, mas eu lembro que nos últimos anos, antes da minha conversão, eu tinha algumas amizades que não eram saudáveis, né? E quando nós nos convertemos ao Senhor, nós temos o desafio de vencer tudo aquilo aonde nós vivíamos, todo o nosso estilo de vida, né? E esse salmo, ele foi muito importante para mim, porque ele foi dizendo para mim, foi pontuando para mim o que era importante no Senhor. O tema que veio ao meu coração para a gente falar essa noite é conselho, caminho e companhia. 3 coisas que nós precisamos
evitar da parte dos ímpios, como vai dizer o texto, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na companhia dos zombadores. Então, esse Salmo primeiro, ele foi esse norteador para a minha vida, para poder me ajudar nesse início de caminhada cristã. Teve muitos textos da palavra que o Senhor vinha falando conosco, mas eu lembro que eu sempre recorria a esse texto, eu sempre gostava de meditar nesse texto, porque ele falava muito forte ao meu coração. Outra coisa que eu observo é porque exatamente esse salmo é o salmo que introduz o livro dos Salmos. Porque ele vai tratar aqui de duas pessoas em particular. Ele vai falar do justo e ele vai falar do ímpio, que é uma coisa recorrente no decorrer do livro dos Salmos, né? E vai falar das escolhas e das consequências de cada um. Então, o Salmo primeiro, ele traz essa abordagem muito bem clara, mostrando, primeiramente, que não é uma questão apenas de proteção, mas de decisão nossa em Cristo. Porque, por exemplo, eu pensando na minha meditação, por que não abrir o livro dos Salmos com o Salmo 23? Dizendo logo de cara assim, o Salmo 23 seria o primeiro no caso, né? Dizendo logo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou então porque o Salmo primeiro não é o Salmo 91, que é um dos salmos que às vezes nós temos o hábito, é muito comum nas casas você encontrar a Bíblia aberta, ou no Salmo 91, ou no Salmo 23, como se fosse um amuleto de proteção. Então, por que não começar o livro dos Salmos, introduzir o livro dos Salmos, com o Salmo 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Deus escolheu pelo Espírito exatamente introduzir o livro dos Salmos, com o Salmo primeiro, que vai exatamente tratar desse tema, que é um tema recorrente dentro das Escrituras, dentro do contexto de Salmos, que é exatamente falar sobre o justo e o ímpio e as consequências da sua escolha. E o texto começa exatamente falando sobre a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que não anda, ou aquele que não anda segundo o conselho, ou que não se detém no caminho dos pecadores, ou que não anda na companhia dos zombadores. E aí, a minha pergunta foi: o que significa a palavra bem-aventurado? Vocês sabem? Feliz, muito bom, Mateus. A palavra, ela tem essa conotação de felicidade. Ela fala que felizes são aqueles que não andam segundo o conselho do ímpio. Mas ela também tem uma outra tonalidade nas Escrituras, visto que no hebraico ela significa felicidade e procedente de uma outra palavra do hebraico achá, ou axé, que quer dizer também progredir. Bem-aventurado quer dizer aquele que é feliz, ou aquele que progride. Porque se nós formos olhar no verso de número 3, por exemplo, o texto vai estar dizendo assim, é como a árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, progride, dá certo. Deus é com ele. Então, bem-aventurado significa exatamente todas essas coisas. Ser feliz. Eu sou feliz porque eu amo o Senhor e procuro fazer a vontade do Senhor, e por isso eu progrido
naquilo que é do Senhor. E o que é do Senhor? Todas as coisas que tocam a nossa vida. Então, bem-aventurado é aqueles que andam segundo os preceitos do Senhor. E os preceitos do Senhor aqui começa dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas eu também percebi que ser uma pessoa bem-aventurado é uma pessoa que confia plenamente em Deus de todo o seu coração. Porque oposto a não andar como os ímpios, a palavra também vai dizer no verso 2, que ao contrário de estar ouvindo conselhos dos ímpios, que ao contrário de estar detido no caminho dos pecadores, ao contrário de estar na companhia de pessoas que são zombadoras, que são críticas, né, que são escarnecedoras, o verso 2 diz, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei ele faz o quê? Medita de dia e de noite. Então, quem é essa pessoa que consegue encontrar prazer na meditação da palavra? É aquele que ama o Senhor de todo o seu coração. E sabe que agora a sua vida, ela é norteada não mais pelo formato ou pelo ou pela filosofia dos homens maus, sabe? Nos conceitos de vida dos homens maus. São pessoas que romperam com esse estilo de vida que o mundo vem tentando implantar através das suas ideias, tá? Então, essa é a pessoa que ele ama ao Senhor. Por gentileza, abra suas Bíblias agora em Jeremias capítulo 17, verso de número 7. Jeremias, você está no livro de Salmos, aí vai passar um pouco mais adiante. Acho que na sequência vem Provérbios, Eclesiastes, Isaías e aí Jeremias. Jeremias capítulo 17, verso 7. Deixa eu aqui abrir também eu estou com o texto aberto. Acharam? Preste atenção no que Jeremias está dizendo aqui. Profeta do Senhor. Mas bendito é o homem, ou bem-aventurado é o homem, ou feliz é o homem, que faz o quê? Que confia no Senhor, cuja confiança nele está. E ele diz, esse será, veja se não há uma relação com o Salmo primeiro, esse será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não fica ansioso, aflito ou inquieto no ano da seca, e nunca deixará de dar o fruto. Essa é a condição de quem confia em Deus, de cujo coração está nele, confiando plenamente nele, e na sua palavra, e na sua promessa. E diz que ele é como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. E o que me chama a atenção, ele não temerá quando chega o calor. O calor digamos, é o pavor de todas as árvores, de toda a vegetação, porque faz com que elas sequem.
Isso fala do tempo difícil. Ele não temerá quando chegar o tempo difícil. Por que ele não temerá? Não ficará ansioso nem inquieto no ano da sequidão. Porque tem um ano da abundância, mas também tem um ano da sequidão. Um ano em que as coisas se apresentam mais difíceis. Mas ele não se desespera, ela também não se desespera, não fica angustiada, não fica ansioso. Por quê? Porque a sua confiança não está no que ele faz, no que ele produz, no que ele é capaz, no seu intelecto, no seu entendimento, na sua sabedoria. Ele está firmemente confiante no Senhor. E nunca deixará de dar fruto. A seca vai vir, o momento difícil vai vir, o calor vai vir, mas nós não vamos deixar de dar fruto. Nós quem? Aqueles que confiam no Senhor. Agora veja um pouquinho mais acima. Verso 5. Veja um pouquinho mais acima. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem. Na minha tradução está nos homens. Mas as duas traduções estão certas, porque você tem um homem que confia em si mesmo, que confia na sua força, na sua habilidade, mas você tem um homem também que confia no outro, que acha que para as coisas dar certo, para ele prosperar, ele depende de um sistema, de um governo, para que as coisas aconteçam. Mas esquece que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E aí a palavra do Senhor diz: maldito é o homem que confia no homem, e que faz da humanidade, em outra tradução, e que faz da carne o seu braço forte, mas cujo coração fez o quê? Se afastou, ou está afastado de quem? Do Senhor. Confia em tudo, confia em todo mundo, confia em todas as situações ou condições, mas o coração está afastado de Deus. Ele não confia no Senhor. E aí o que é que o texto diz? Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Olha como é a condição de quem não confia em Deus. Nada dá certo, não prospera. Ele não consegue enxergar quando o bem chega. Então, quem são esses? Esses são aqueles que amam o Senhor e que confiam no Senhor. Esses são bem-aventurados. Amém? Salmo de número 20. Voltando agora para o livro dos Salmos, peço que vocês abram, capítulo de número 20, verso 7, é um complemento dessa fala que nós estamos ministrando. Todos acharam? Salmo de número 20, verso 7, verso 8, vai dizer assim: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, mas nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Enquanto aqueles que confiam na força, nas máquinas de guerras, nos cavalos, nos negócios, eles vacilam e caem. Mas nós, os que confiamos no Senhor, que fazemos menção do nome do Senhor, nos levantamos, nos erguemos, e nos mantemos firmes.
Porque nós confiamos em Deus. Quem confia em Deus é inabalável. Porque ele não confia nele mesmo, ele confia em Deus. A esperança dele está em Deus. E por isso ele é bem-aventurado. Porque ele sabe que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. A angústia vai vir. A Bíblia não está dizendo que a angústia não vai vir. Ela vai vir. Mas o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dito essas coisas, falado sobre essa bem-aventurança, eu quero agora entrar propriamente no texto que nós vamos falar sobre conselhos, caminhos e companhias. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Andar segundo o conselho dos ímpios. A palavra andar no hebraico, halak, entre outras coisas, significa proceder, mover e modo de vida. Quando fala andar segundo conselhos do ímpio, não é simplesmente, poxa, me aconselhe nisso aqui, ou me aconselhe naquilo ali. Não. Conselho do ímpio aqui é estilo de vida, é filosofia de vida. E nós precisamos entender também quem é o ímpio dentro desse contexto bíblico, que a palavra sempre vai estar comparando o ímpio com o justo. Então, primeiro, o conselho do ímpio é um modo de vida. É aquilo que nós no passado vivíamos, que é contrário à maneira de Deus. É contrário à vontade do Senhor. Vejamos Efésios capítulo 4, verso do 17 ao 24. Efésios lá no Novo Testamento. Do 17 ao 24. Veja o que é que as Escrituras vão dizer. O que é estilo de vida? O que é esse conselho? Qual é o modelo que se apresenta aqui? Efésios capítulo 4, a partir do verso... Também. Cadê Mateus, Márcio? O microfone está falhando aqui, gente. Acharam aí? Veja o que diz o texto. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Paulo está falando para uma igreja gentílica, que havia se convertido para o Senhor, e diz para essa igreja gentílica que agora ela não deve mais viver como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Pensamentos aqui é modo de vida, estilo de vida, filosofia. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, qual é o estilo de vida do ímpio? É toda impureza, toda injustiça, insensibilidade, falta de amor e de compaixão ao próximo, tá? Então esse é o estilo. Aí Paulo diz no verso adiante: todavia não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. Nós aprendemos em Cristo a ser justo, a sermos amáveis, a sermos santos, não mais impuros. Aprendemos em Cristo a vida em comunhão de tolerância com o outro, de perdoar
e de ser perdoado, tá? E aí ele continua: de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se revestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Ele fala aqui, semelhante a Deus em justiça e santidade, e uma justiça e uma santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Então, nós somos convocados em Cristo a viver um novo modelo de vida que acontece em Cristo. Glória a Deus. Então, esse molde aqui da nossa vida passada é um molde de uma vida ímpia, de uma vida distante do Senhor, de um estilo de vida que é oposta àquilo que Deus quer que nós vivamos. Em justiça, em amor, em santidade, esse é o modelo. O modelo ímpio é imoralidade, depravação e todo tipo de pecado. Então veja que quando nós andamos segundo o conselho dos ímpios, nós estamos andando na impureza do nosso coração enganoso, de uma vida inútil, com os pensamentos inúteis, pensamento no estilo de vida. Mas quem é esse ímpio? Como é que a palavra, ela apresenta essa pessoa de quem nós devemos não seguir os seus conselhos? Como podemos identificar uma pessoa que ela é ímpia? Na Bíblia, a palavra ímpio refere-se a alguém que vive de maneira contrária ao mandamento e à vontade de Deus. Este termo é sinônimo de incredulidade, descrente, nécio, injusto, tolo, corrupto, insensato, enfim, um pecador impenitente. A palavra ímpio descreve alguém que pratica a impiedade, que é moralmente corrupto, injusto e que rejeita e desrespeita a autoridade divina. Ou seja, é uma pessoa que não tem temor a Deus. É uma pessoa que ela ignora os mandamentos, a palavra do Senhor. Então, se eu tenho esse tipo de comportamento, eu estou sendo uma pessoa ímpia, tá? Mas se eu sou uma pessoa que acato, que eu recebo a palavra, se eu sou uma pessoa que eu escuto o conselho de Deus, e não de uma sociedade corrompida, e não um modelo de uma sociedade corrompida, eu estou sendo justo. Eu estou vivendo segundo os moldes de Cristo. No Salmo capítulo 10, verso 13, não precisa vocês abrirem, eu só vou trazer como exemplo, a palavra diz assim, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirá conta. Ou seja, ele acha que ele não vai ter que prestar conta de nada. E ele insulta a Deus no seu coração. Então, essa é a característica de um homem ímpio. E é importante nós entendermos que quando nós falamos de ímpio, ele é tanto o ímpio, como o pecador, como também o zombador. Ele está prefigurado aqui nessas três pessoas, tá? A gente precisa entender isso, para a gente não querer fazer essa distinção, um é o pecador, um é o ímpio e um é o zombador. Não, é as três pessoas, são três características de uma sociedade ou de uma pessoa corrompida que não ainda teve um encontro com Jesus. Aquilo que nós éramos
no passado, antes de nós encontrarmos Cristo. Hoje nós somos povo de Deus. Amém? Glória a Jesus. Voltando para o texto do Salmo 1. Não se detém no caminho dos pecadores. E aqui tem uma coisa muito interessante que a gente vai falar. A palavra detém em hebraico significa, em outras coisas, permanecer. A palavra caminho em hebraico significa, entre outras coisas, maneira, vereda e hábito. Às vezes a Bíblia vai falar assim, ó, não entreis pelas veredas do ímpio, ou do ímpio, ou do pecador. Então, vereda é a mesma coisa que caminho, ele vai ter esses significados dentro do contexto da palavra. E hábito também, porque o pecador, ele desenvolve hábitos, tá? Qual é o hábito do pecador? De pecar. Ou seja, a pessoa que é bem-aventurada não permanece da mesma maneira que os pecadores, não tem os mesmos hábitos que eles. Por isso que existe a chamada conversão. A conversão é uma mudança de direção. É um romper com a vida antiga de pecados, de práticas pecaminosas, para uma vida agora de santidade, tá? Uma vida agora pura no Senhor, de justiça para a honra e glória do nosso Deus. E aí no verso 5 do Salmo 1, vai estar escrito assim, ó: por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Por que eles não resistirão no julgamento? Porque eles serão reprovados. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Agora eu quero trazer uma coisa aqui para vocês, que eu achei muito interessante, irmãos. Às vezes tem esses pecadores convertidos dentro da igreja. Poxa, Alan, como é? Não, mas todo pecador é convertido, eu sei. Entenda o que eu quero dizer. Aquele que se diz, na verdade, convertido, mas que não é. Quer ver uma coisa? Por que eu vou falar sobre isso aqui? Porque muitas vezes nós chegamos na igreja, ou numa comunidade, chega aqui no aprisco, vamos falar da nossa comunidade, e acha que todo mundo que está aqui é convertido. Acha que todo mundo que está aqui não mente. O certo é isso, é não mentir. Mas eu não posso falar por todo mundo. Porque às vezes as pessoas que vêm aqui, elas estão no processo. E outras estão para poder servir de lapidação para a igreja amadurecer. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Vocês vão entender melhor o que é que eu estou querendo dizer. Para vocês não pensarem e dizer assim, não, Alan disse que a igreja é um bando de pecador não convertido. Não. A igreja do Senhor é um povo convertido ao Senhor. Agora, nem todos que estão na comunidade é convertido. Tá? E a gente precisa discernir isso. Por quê? Porque às vezes essas pessoas estão ali para tirar proveito da comunidade. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Leia comigo, por gentileza. Acharam aí? Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Olha o que ele vai dizer no 10. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem os avarentos, nem os ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser o quê? Irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão.
Com tais pessoas, vocês nem sequer devem comer. Por que Paulo falou isso, irmãos? Porque às vezes pode haver na comunidade pessoas que tenham esse tipo de comportamento. Pessoas que se dizem irmãos, mas não são irmãos de fato, nascidos em Cristo. Mas estão ali disfarçados para poder servir de pedra de tropeço. E nós temos que identificar isso. Porque são essas pessoas aqui que vão tentar disseminar dentro da comunidade a discordância, a injúria, a imoralidade. Veja que Paulo diz assim, ó, não vos associeis com os imorais, mas não deste mundo. Quando ele fala que não associar, não quer dizer que agora a gente vai se associar nesse tipo de associação, de vínculo. Ele está falando de associar, às vezes, de você estar convivendo junto com essas pessoas. Nos nossos trabalhos, na sociedade, nós convivemos junto com essas pessoas e como uma sociedade cooperamos um com o outro. Ele está falando nesse sentido. Mas ele vai dizer assim, agora com aqueles que se dizem irmãos, mas praticam todas essas coisas, com esses nem sequer comais. Então veja como uma coisa é séria. Por que ele fala isso? Porque a palavra vai dizer assim, ó, que as más conversações, faz o quê? Corrompem os bons costumes. Podia ser o seguinte, os bons costumes transformam as más conversações, mas não é, irmãos. Infelizmente, são as más conversações que às vezes nós vamos acatando e vai nos corrompendo. Aí são pessoas que chegam para fazer calúnia do outro irmão. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Já teve irmãos que quebraram a cara porque se envolveram em situações, não consultaram os pastores e depois se deu mal. Então, abra os seus olhos. A Bíblia diz, sejamos simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Amém? Outro exemplo da questão de estar detido no caminho dos pecadores. Porque aqui são pessoas que estão detidas no caminho do pecador. Apocalipse, capítulo 2, verso 14. Abra, por gentileza. Apocalipse, capítulo 2, verso 14. Aqui é uma carta para uma das igrejas, se eu não me engano, a igreja de Pérgamo. Eu não registrei aqui. E o texto está dizendo o seguinte: no entanto, tenho contra você algumas coisas, falando para a igreja, tá? Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Quem foi Balaão? Um falso profeta, lá do Antigo Testamento, que foi contratado por um rei ímpio, dos Moabitas, para lançar maldição contra Israel, o povo de Deus. Só que ele não prosperou nesse negócio. O qual ensinou a Balaque era o nome do rei, a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, pessoas dentro da igreja, preste atenção nisso aqui. Isso é uma mensagem para a igreja. A igreja estava acolhendo pessoas que estavam apegadas a uma doutrina que ensinava a colocar armadilhas para os irmãos caírem em imoralidade e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Veja o que aconteceu em Israel em Números. Agora nós vamos abrir no livro de Números, lá no início da Bíblia. É o 4º livro. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. É a mesma história. Vamos ver o que aconteceu com Israel.
Balaão ensinou a Balaque, disse para Balaque o seguinte: olha, Balaque, não adianta amaldiçoar o povo de Deus. Então o crente não precisa ter medo de macumba. Porque no texto vai dizer, olha, contra o povo de Deus não vale encanto nem encantamento. Pedro vai dizer isso lá na carta dele, capítulo 5, verso 18, que o maligno não pode nos tocar. Eu não sei por que crente tem medo de macumba, ou de feitiço. Porque a Bíblia vai dizer que maior é aquele que habita em nós do que o que habita no mundo. Então, a gente não precisa ter medo disso. Agora, tem uma coisa que a gente precisa estar atento. Se chamam as seduções, irmãos. O problema não é o mundo espiritual em si, ele não pode fazer nada contra nós. Agora, existem armadilhas que é porque nós muitas vezes somos seduzidos pelo pecado. Em Número capítulo 25, verso 1, o texto vai dizer o seguinte, ó: Israel deteve-se em Sitim, cidade dos Moabitas, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas, e estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Qual foi o ensinamento de Balaão? Olha, não adianta fazer feitiço contra esse povo. Esse povo tem um Deus que guarda eles. Não adianta, sacrifício nenhum vai fazer com que esse povo seja amaldiçoado. Esse povo somos nós. Mas o que foi que ele ensinou para Balaque? Pega umas mulheres bonitas, prostitutas na cidade, e manda lá para o arraial deles. Que eles vão pecar contra o Deus dele, então o Deus deles vai se irar e vai destruir eles. Está vendo como é que são as coisas? O que nos mata, irmãos, o diabo, ele sabe que ele não pode tocar em nós, mas ele pode nos induzir ao pecado, ao pecado da imoralidade, da idolatria, da murmuração, tá? É quando Jó estava ali servindo ao Senhor, e Deus fala para o diabo: olha, vistes o meu servo Jó, homem íntegro, justo, diante de mim. Aí o diabo chega assim, vai, tá bom, tira tudo que o Senhor deu para ele, para ver se ele vai conservar a sua integridade. Aí Deus vai lá, permite, as coisas vão apertar, mas a gente tem que manter a nossa integridade diante do Senhor. O tempo de seca pode vir, o tempo difícil pode vir, mas isso não é motivo para nós murmurarmos. Porque a murmuração é um pecado também que desagrada a Deus. E por conta da murmuração, muitos pereceram. O caminho dos pecadores é onde muitos ficam detidos em suas práticas, não conseguem avançar, porque caíram nas armadilhas do pecado. E tem muita gente, queridos, infelizmente hoje, no mundo evangélico, caindo nas armadilhas de Satanás, caindo no conselho de Balaão. Muita gente na prostituição, na pornografia, no adultério, em negócios ilícitos, pegando crédito no mercado e não pagando. Tudo isso é estar detido no caminho dos pecadores. E bem-aventurado é aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. Tem que passar por ele, não fica detido. Vai vir a tentação, vai vir os pratos, mas não fica detido ali. Foge da aparência do mal. Não precisa nem necessariamente ser mal, basta ter uma aparência. Foge, sai fora. Não queira mostrar que você é forte, não, porque a carne, ela vence. Infelizmente. Não põe à prova a tua carne, não, porque ela sucumbe. Confia no Senhor, sai fora, segue adiante. Amém? Nem se assenta na companhia dos zombadores. A palavra zombadores no hebraico quer dizer escarnecedores, gozador, em outras palavras. São pessoas que gostam de injúrias, tira onda com a cara dos outros nas palavras da gente. Ou seja,
O justo não permanece nem fica parado em lugar onde pessoas falam arrogantemente ou com zombies e palavras impróprias, tá? Às vezes tem pessoas que gostam muito de resenha, e resenha com pessoas do mundo. Meu irmão, resenha com pessoas do mundo não sai nada que preste. É por isso que tem crentes hoje ainda, depois de não sei quanto tempo de convertido, que ainda tem palavrão na boca. Não se santificou, por quê? Porque anda em um ambiente compartilhando da mesma coisa, para mostrar que é um cara diferente, um crente, né? Pô, você é um crente atualizado, não é aqueles crente careta. Meu irmão, é melhor ser um crente careta e ir para o céu, do que ser esses crentes meia boca, que vive um estilo de vida que não agrada a Deus e ir para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz que nós haveremos de prestar conta de toda palavra que sair da nossa boca. Então, vigia na terra. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 15 agora. A gente já está perto. Eu nem olhei o horário. Jeremias capítulo 15, verso 16 e o verso 17. Acharam? Olha o que diz o texto. Achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Irmãos, às vezes é melhor você estar solitário do que você estar sentado em uma roda de pessoas escarnecedoras, de pessoas que só vai falar da vida dos outros, que só vai falar contra Deus, pessoas que gostam de resenhar com a vida do outro, de botar defeito, de apontar o erro. É melhor você estar sozinho do que você estar sentado nessa roda, nesses festejos, nessas comemorações, tá? Isso é muito perigoso para as nossas vidas. Vá lá agora para o final da Bíblia, quase, perto de Apocalipse, no livro de Judas. Livro de Judas, só tem um capítulo, verso 17. Antes de Apocalipse. Acharam? Todavia, amados, verso 17. Lembre-se do que foi predito pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vos dizem, nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos, o quê? Ímpios. Nos últimos dias haverão zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então pode haver dentro da congregação pessoas que não têm o Espírito e que só servem para causar dissensão. Mas nós temos que, como igreja, discernir esses espíritos e nos afastarmos deles. Não temos que comungar das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos. O mundo trama as suas estratégias pelas suas ideias, pelas suas construções filosóficas. E tudo aquilo que é contra a palavra, irmãos, nós devemos resistir firme, tá?
Não podemos deixar com que esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento brote no nosso meio. Por isso, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao invés disso, o seu prazer não está nisso, não está nesses conselhos, não está nesse caminho, não está nessa companhia. Não são nessas coisas, ao contrário, como diz, voltando para o Salmo, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você ainda tem prazer na companhia de pessoas desse tipo, irmãos, você também está sendo um ímpio. Se você tem prazer no tipo de ensinamento que é contra a palavra de Deus, porque para você parece algo libertador, porque você acha que a palavra de Deus ela não é atual para a sua vida, você está tendo um comportamento ímpio. Você precisa meditar na palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Meditar na palavra é remoer, sabe? É pensar nela, é murmurar, é falar ela o tempo todo na nossa vida. Porque se nós não encontrarmos esse prazer na palavra do Senhor, nós ficamos vulneráveis a todas as investidas de uma sociedade corrompida, a todas as investidas de Satanás. Paulo escreveu lá, na carta para Timóteo, ele diz, olha, o Espírito diz claramente, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé e darão ouvidos à doutrina de quem? De demônios, ensinamentos de demônio. E o que é um ensinamento de demônio? É todo ensino que é contra a palavra. Isso é uma atitude ímpia. E às vezes são detalhes, não são coisas grandes. Por exemplo, na história, no marco bíblico da história, Babel, os homens se juntaram, todos falavam a mesma língua. Eles disseram assim, vamos queimar tijolos, vamos construir uma torre que chegue até o céu, vamos colocar um nome lá no topo da torre, para que nós não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olhando, qual é o mal nisso? Que mal haveria nisso? A gente ficar todo mundo junto num lugar só? É que isso ia contra a palavra do Senhor. Quando o Senhor fez o homem, ele disse, olha, multiplique-se e povoe a terra. Era um mandamento. E quando o homem decide permanecer num lugar só, ele está indo contra um princípio de Deus, aquilo que foi estabelecido. Às vezes parece uma coisa insignificante, mas tem um efeito colateral muito grande. Então foi que chamou a atenção de Deus. Deus desceu e confundiu a língua deles. E que resultado nos traz, então, Alan, a gente ficar meditando na palavra? Primeiro, como nós falamos no começo, quem medita na palavra é quem encontra o prazer na palavra, quem tem satisfação na palavra. E isso precisa ser desenvolvido em nós. E o proveito que traz o próprio texto vai nos responder, no verso 3, como ele diz assim, é como a árvore plantada junto a ribeiro, dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz, prosperará. E não é só uma prosperidade financeira, é um pacote de prosperidade, tá? Você casa, você faz faculdade, você cresce na vida, você é uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer. Lembra de José no Egito? José foi um homem bem-sucedido em toda a sua jornada. Foi vendido, passou por perrengue, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo no Egito, mas na casa de Potifar, ele pôs a mão e prosperou.
Depois, mais uma vez, foi traído pela mulher, traído não, a mulher de Potifar armou uma armadilha para ele, ele foi preso, na prisão, ele prosperou. Até o ponto que ele chegou como governador do Egito. Mas por quê? Porque ele tinha esse prazer no Senhor. Aí quem tem o prazer no Senhor, irmãos, é bem sucedido na sua vida emocional, sentimental, social, com Deus, na comunidade, com a família. Porque esse é o resultado. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes. Suas folhas não murcham, está sempre renovado, e tudo quanto faz, prosperará. E para fechar, Salmo 119, verso 10, que o salmista vai dizer o seguinte, se você quiser abrir, Salmo 119, verso 10 e o verso 11 para a gente fechar. Diz o seguinte: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como é que eu faço para não pecar? Guardar a palavra de Deus no nosso coração. Veja que ele faz uma oração. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Não deixe com que isso aconteça. Porque nós somos falhos. Nós nos entediamos com as coisas. E às vezes esse tédio faz com que nós nos afastemos dos teus mandamentos. Mas não deixe com que isso aconteça. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Agora sejamos sinceros, irmãos. A quem temos dado ouvidos? Ao conselho do nosso Pai? Aos ímpios que são opostos ao Pai e à sua vontade? Quem você tem escutado mais? Uma sociedade degenerada, com seus conceitos, com suas ideias, com a sua liberdade, que é mais libertinagem? Ou você tem escutado os conselhos do Senhor? Você tem dado ouvido àquilo que o Senhor tem falado com você? Ou você tem mais prazer naquilo que os ímpios falam? Temos resistido ao pecado? Ou estamos detidos nos seus caminhos, vendidos às práticas da imoralidade? O ápice do pecado é a imoralidade, irmãos. Termina em imoralidade. A idolatria, ela é uma imoralidade. Às vezes nós idolatramos uma telinha. Não conseguimos dormir sem que ela esteja ali na nossa frente. Às vezes dormimos e ela cai no nosso peito, com a tela quentinha. E ali, muitos, tarde à noite, fazem visitas, ou recebem visitas. Você tem andado detido nessas coisas? A jogatina, e todo tipo de mal que acontece, para quem fica detido no caminho do pecado. E quem tem sido as suas companhias? As suas companhias são saudáveis? O Espírito Santo tem sido uma companhia na sua vida? Ou você gosta de andar com aquela pessoa que você acha que ela é legal, que ela zomba de tudo, ela gosta de escarnecer, mostrar que é uma pessoa diferente? Como você tem vivido? Com quem você tem se relacionado? O Espírito Santo não é mais o seu companheiro hoje? Ou ele continua sendo?
Será que podemos dizer que somos pessoas bem-aventuradas, irmãos? Conforme a verdade que nós falamos nessa noite. Eu não sei quanto a você, mas eu vou continuar buscando ter prazer na palavra do Senhor. É essa palavra que nos sustenta. É essa palavra que é o pão da vida. Como diz o Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca, diz o Senhor. É ela que nos cura. É ela que muda o destino da nossa vida. Basta tão somente crer. Que nós possamos ouvir os conselhos do nosso Deus e Pai. Que nós possamos seguir adiante e não ficar preso nos caminhos e as armadilhas de Satanás e do pecado. E que o Espírito Santo, o Consolador, ele possa ser o nosso companheiro constantemente. Amém? Feche os seus olhos.